servo, aliás, para a cura de um servo do centurião de Cafarnaum, quando aquele servo estava muito doente e os seus empregados chegam lá e falam para Jesus e falam sobre esse centurião de Cafarnaum, que era uma pessoa muito querida por todos, e fala: só precisa atendê-lo. E Jesus vai a caminho e iria para a casa dele, e aquele homem manda mensagem, fala: não sou nem digno de receber o Senhor aqui na minha casa, eu sou uma pessoa que eu dou ordens, e quando eu dou ordem, a pessoa faz, e quando vai cá, vai para lá, vai. Eu sei que se o Senhor der uma ordem, no teu comando, a cura chega aqui. E aí Jesus falou: nunca vi em toda Jerusalém tamanha fé. E ele disse: pode. E quando aqueles homens, aqueles servos chegaram lá, aquele rapaz, aquele trabalhador, ele já estava ali curado. Jesus então começa a ser cercado por uma multidão. Ele já vinha com a multidão quando ele é abordado ali pelos servos do centurião de Cafarnaum. E aquela multidão, ela vem crescendo mais e mais. Podemos dizer que essa era uma multidão que já estava cheia de alegria, porque eles viram muitos milagres de Jesus. Eles já estavam ali recebendo milagres de Jesus na sua vida. Muitos que estavam caminhando com Jesus experimentaram em suas próprias vidas milagres e viram na vida dos seus familiares milagres de curas, de libertação, do poder dos altos céus acontecendo. Podemos dizer então que aquela multidão que está saindo de Cafarnaum e entrando para Naim, ela é uma multidão cheia de alegria, cheia de esperança. Alguns não entendiam muito bem ainda, achavam que Jesus era um grande profeta. Para alguns eles já abriam mais os olhos e pensavam: o próprio Deus está conosco. Havia um misto ali, mas o fato é que havia algo comum entre eles estavam cheios de alegria. E quando eles estão entrando à porta da cidade de Naim, vem uma outra multidão que totalmente o contrário, estava em luto. Era um cortejo, era uma viúva, que agora o seu único filho havia morrido. Meus irmãos, naquela época, ser viúva, ser mulher já era algo difícil. Ela já estava um pouquinho meio que sem os direitos que hoje a mulher tem. Então, se não houvesse um homem na casa, ela já não tinha, por exemplo, voz, nem no sinédrio, nem diante das autoridades. Aquilo que ela poderia requerer como justiça na sua vida, tinha que ser através do seu marido, que ela não tinha mais. Agora, o seu único filho, que era a voz social dela, que trazia também um recurso financeiro para ela, porque o recurso financeiro vinha do homem, aquele que era a sua única companhia, que ainda alegrava o seu coração, porque o seu marido já tinha falecido, e toda a alegria dela estava voltada ao seu filho, mas de repente, aquele filho também estava morto. Você imagina a angústia no coração dessa mulher? Você imagina a tristeza no coração dessa mulher? Só quem já passou por luto sabe o que é a tristeza de um luto, não é verdade? E cada luto é um luto. A gente não pode nem dizer se eu sei que você está passando, porque são realidades diferentes. Depende de cada pessoa, depende de cada circunstância. Às vezes, quando você tem uma pessoa que já morreu na sua velhice, depois de toda uma vida, uma caminhada, você sente muito, mas você fala assim: olha, mas ela cumpriu toda a sua caminhada. Eu queria que ela vivesse eternamente, mas pelo menos viveu muito, viveu bem, foi feliz. Mas aí quando você vê um filho falecer, alguém que você devia ir antes dele, obrigado, e na ordem natural, de repente ele vai primeiro que você, a morte já é estranha, a morte já é inconveniente, quando ela vem dessa forma. Aí nós podemos pensar em outras situações, quando nós estamos vendo agora, recentemente, no Rio de Janeiro,
tantas mortes, polícia fazendo o seu trabalho, a guerra de tráfico e, consequentemente, morte de pessoas que estavam na criminalidade, talvez alguma inocente no meio, morte de policial, e você imagina a dor dessas famílias. Porque, às vezes, o rapaz era bandido, mas a mãe dele não. Você imagina a dor que está no coração. Eu já visitei casos assim, de uma mãe com muita tristeza, porque o filho morreu no combate com a polícia, no enfrentamento com a polícia. E era uma serva de Deus, eu ensinei, eu sabia que era um caminho de morte, mas estava dor no coração da mãe. Você imagina nas guerras que nós temos aí, que agora, graças a Deus, temos orado para que se cesse de vez essa questão toda de Hamas, de Israel, de Ucrânia, de Rússia, essas guerras que tem no mundo afora, quando o pai, a mãe pega os filhos dos destroços, a dor é muito grande, a dor é indescritível, é verdade? Podemos dizer que às vezes a pessoa entra numa espécie até de anestesia. Algumas pessoas, quando olham, a gente olha e vê a pessoa que ficou ali em vida, quando um ente querido partiu numa situação muito trágica, você olha e fala assim, parece que não caiu a ficha aí. Não sei se é até um escape que Deus dá ao ser humano, ao coração do ser humano, para viver aquele momento de luto. Aquela mulher estava vivendo esse momento de luto. Era algo muito difícil para ela viver ali na sua caminhada. Então ali, enquanto via uma multidão cheia de alegria, eufórica, vinha do outro lado uma multidão de tristeza, de angústia na alma, de sofrimento muito profundo pela perda daquele rapaz. Familiares, amigos, a sociedade. Posso pensar até que quando aquela multidão cheia de festa, de alegria pelos milagres que Jesus estava fazendo, chegou perto da outra multidão, por respeito até se silenciaram. Quando perceberam que era um cortejo fúnebre, alguém deve ter falado: calma, vamos respeitar esse momento. Era um momento que importava o coração de todas as pessoas aqui. Momentos como esse são narrados, irmãos, em toda a história bíblica. Momentos como esse estão na história da humanidade, estão na história da minha família, da sua família. É uma realidade que vivenciamos, já vivenciamos ou que vamos vivenciar, porque a morte, ela faz parte da história da humanidade a partir do pecado, até que venha se consumar todas as coisas. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos alguns exemplos, quando Elias, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 17, aquela viúva Serepta, que quando Elias ora, e ela tem um filho, e no decorrer do tempo, no passar da caminhada, vem a sua viuvez, vem a questão do seu filho, que agora ele morre. E quando aquele menino morre, Elias chega ali e ora, e ele ressuscita. Vemos o exemplo também de Eliseu com a sunamita, 2 Reis, capítulo 4, que é uma situação muito semelhante ali da sunamita. E Eliseu pediu ao Senhor porção dobrada. Também ali é um instrumento de Deus para a ressurreição daquele menino. Quando nós olhamos a história lá em João capítulo 11, quando Marta e Maria estão tristes, porque agora não um filho, mas um irmão, Lázaro, estava morto, sepultado por 3 dias, e aquela mulher, aquela irmã de Lázaro fala: Senhor, se eu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E a Bíblia narra que Jesus chorou, mas Jesus também ressuscitou a Lázaro. Nós vemos a narrativa lá em 1 Pedro, quando
vai nos narrar quando Pedro, ele chega, aliás, a narrativa é em Atos, mas quando Pedro ele chega na casa de Dorcas, onde as viúvas estavam chorando, porque aquela mulher, nós não sabemos se ela era viúva, mas nós sabemos que ela cuidava de viúvas, fazia vestes para as viúvas, ela fazia arrecadação para as viúvas, e aquelas viúvas estavam muito tristes, porque aquela que tanto as amava, e elas também a amavam, ela havia morrido. E Pedro é também um instrumento de Deus para a ressurreição de Dorcas. Quando nós olhamos aqui essa narrativa, Jesus não foi diferente. Jesus chega naquele momento, olha aquela mulher que estava vulnerável, que era viúva, pobre, aquela mulher que estava numa situação da perda ali do seu filho, do seu sustento, e ele olha para ela e fala: não chores. Quando a gente olha esse relato bíblico, irmãos, quando nós olhamos esses outros relatos e muitos outros que nós podemos citar aqui nessa noite, nós olhamos para essa palavra de Jesus e podemos entender que ele estava dizendo: não se desespere, eu tenho domínio sobre a morte, eu tenho poder sobre a morte. Aqui nesse texto não fala que Jesus vai, toda vez que alguém morrer, Jesus vai ressuscitar. Mas Jesus deu demonstrativo tanto na sua própria vida, porque ele ressuscitou dos mortos, como na ressurreição de Lázaro, como também na ressurreição desse menino. Ele nos deu aqui um demonstrativo do que vai acontecer no último dia. Como a própria Marta disse: eu sei que no último dia ressuscitaremos dentre os mortos. A morte não é uma sentença final na nossa caminhada. Não pode a morte de alguém ido na nossa vida, não pode ser para nós um motivo de deixar de viver, de desesperançar da vida, como se ali estivesse encerrado tudo ou toda alegria. Porque haverá um momento que Jesus vai dizer, a última trombeta vai tocar e os mortos vão ressuscitar, e aqueles que estão com Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então Jesus olha para aquela mulher e ele vai levar para ela uma mensagem de esperança. Às vezes a gente olha para alguém que está em luto, e falamos isso também. A gente quer dar uma mensagem de consolo, né? A gente aprende até que a gente não pode ficar falando para as pessoas não chorarem, né? Porque é importante que elas chorem mesmo. É importante, melhor ela chorar e lamentar do que ela guardar e depois até passar mal com aquilo que está guardado no seu coração. Por isso nós entendemos que essa palavra de Jesus, ela não é simplesmente para que cessasse as suas lágrimas ali, mas que cessasse a sua desesperança, que abrisse no coração dela uma esperança de vida, de fé em Deus. É muito interessante que o primeiro encontro que Jesus teve, né, o anterior a esse encontro, aquele lá de Cafarnaum, o centurião, ele demonstrou tremenda fé. Jesus elogiou a fé dele. Nesse encontro aqui, a Bíblia não narra se aquela mulher conhecia já Jesus. Não há nenhuma narrativa nesse sentido. É Jesus quem para o cordeiro. Não há ali nenhuma expressão de fé de parte daquelas pessoas ou daquela própria mulher em Jesus, porque talvez nem sequer entendiam que estavam diante do Salvador, do Senhor sobre todas as coisas. O único elemento aqui que faz Jesus curar ou ressuscitar aquele jovem foi simplesmente o amor, a graça de Jesus sobre ele. Isso é maravilhoso. Porque nós falamos muito sobre ter fé, é importante a gente ter fé em Deus. Mas a gente tem que entender que a graça de Deus, ela vai além até da fé que nós temos. Aquela pessoa que nunca teve uma experiência ali com Jesus. Aliás, a fé dela passou a existir a partir daquilo, da graça, de ser abençoado,
Quantas pessoas veem a Deus a partir do momento em que ela, embora não tenha conhecido a Deus, andou distante de Deus, mas você chega na casa dela e faz uma oração com ela, em nome de Jesus. E aquilo que ela esperava, a cura, a libertação, a solução, vem sobre a vida dela. E aquela pessoa que simplesmente era descrente ou desconhecia, ela vai ter uma fé em Jesus, porque ela conheceu Jesus, teve encontro com Jesus através da sua oração. Precisamos entender isso. Muitas vezes a gente fica esperando a fé do outro. E muitas vezes Jesus age dessa maneira. A Bíblia dá. Ele diz: a tua fé te salvou. Pessoas que buscaram por fé. Mas a realidade de um não é a realidade de outro. Uma coisa é aquela pessoa que já ouviu falar de Jesus, que sabe das proezas de Jesus, que lhe foi apresentado Jesus. Outra coisa é aquela pessoa que Jesus está sendo apresentado agora. Por isso, irmãos, há muitas pessoas aflitas ao nosso redor, que não conhecem o que Jesus pode e quer fazer na vida delas, que não conhecem o amor que Jesus tem por elas, o amor e graça. Nós precisamos levar a essas pessoas a graça de Jesus, apresentar. Você pode às vezes estar no seu dia a dia com um colega de trabalho, de escola, que você note uma lágrima no olho daquela pessoa, um sofrimento, uma angústia na alma daquela pessoa, e a única coisa que você precisa é apresentar Jesus, para que ela tenha um encontro, uma experiência com Jesus, dizer: olha, eu posso orar com você, eu conheço um Jesus que me curou, eu conheço Jesus que cura, eu conheço Jesus que liberta. Você pode às vezes dar um testemunho pessoal da sua vida para aquela pessoa, ou simplesmente orar, dizer: essa oração eu estou fazendo em nome de Jesus, e apresentar Jesus. E a esperança novamente vai nascer naquela vida. Às vezes é um casamento que está sendo desfeito, às vezes é uma alma que está angustiada e que recebe um refrigério. Eu já falei aqui para os irmãos, já com essa história, quando eu sempre fomos visitar uma senhora que estava com síndrome de pânico, no início de ministério. E quando eu fui falar com aquela mulher, eu não sabia lidar com síndrome de pânico, eu não tinha compreensão nenhuma, eu não sabia o que falar. Na verdade, eu não sei nem o que eu falei, mas eu sei que eu orei por ela. E aquela mulher, no outro dia pela manhã, colocou seu pé na porta, lá de fora do portão, na sua calçada, e a síndrome de pânico foi embora. Ela batizou-se na igreja batista de Jacaraípe, porque ela teve um encontro com Jesus. Os encontros que transformam são os encontros com Jesus. Aquela multidão vinha de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e viam com as vidas transformadas ou em transformação, e agora encontraram a outra multidão que não tinha tido um encontro com Jesus, mas que naquele momento tiveram. Podemos dizer que aquelas multidões, aquelas duas multidões, havia uma multidão de seguidores de Jesus e uma multidão de futuros seguidores de Jesus. Então, se você faz parte da multidão de seguidores de Jesus, pensa na multidão que podem ser futuros seguidores de Jesus, através de uma experiência pessoal com Jesus. E Jesus precisa ser experimentado. Alguém já ilustrou, dizendo que eu posso chupar uma laranja e dizer que ela é muito doce, mas você só vai saber se essa laranja é realmente doce quando você chupar a laranja. Eu posso te falar das maravilhas de Jesus, mas você só vai saber realmente das maravilhas de Jesus experimentando as maravilhas de Jesus. E muitas vezes os sofrimentos vêm na nossa vida, são permitidos na nossa vida, e talvez esses sofrimentos que você está passando hoje são permitidos na sua vida para ter uma experiência com Jesus. Talvez a questão, a gente se preocupa muito em livrar a pessoa do sofrimento, quando na verdade
devíamos nos preocupar e nos concentrar em apresentar às pessoas Jesus, que pode transformar a vida delas em meio ao sofrimento. Porque talvez em outras circunstâncias aquela multidão não ia se cruzar, mas naquele dia, naquela hora, estava marcado por Deus, no calendário de Deus, o cruzamento, o passar de uma multidão para outra. E assim Jesus fez o milagre, a maravilha. É interessante a gente entender que quando a Bíblia diz que Jesus tocou o esquife, Jesus tocou o caixão, Jesus tocou o morto, ele fez algo que para o judeu era imundo. E porque não podia, inclusive se tocasse, o sacerdote tocasse no morto, ele tinha que passar por dias de cerimônias de purificação, para depois se apresentar diante do Senhor. Então, para um sacerdote, para um líder espiritual, tocar no morto era algo imundo. Sabe o que significa? Significa que Jesus, ele deixou o seu lar de glória para tocar na minha imundícia, na sua imundícia, no meu pecado, no seu pecado, na nossa imundícia espiritual, para trazer vida para nós. Aquele jovem, aquele menino estava morto. Muitas vezes, e é claro, nós não estamos mortos fisicamente ainda. Mas muitas vezes o que precisa ser tirado na minha vida, na sua vida, o que está fedendo, o que está nos levando à sepultura espiritual, é a morte espiritual. E Jesus, ele está pronto a tocar na nossa imundícia, para que a pureza dele nos contagie e nós sejamos purificados pelo Senhor. Só Jesus pode ressuscitar os mortos, como ressuscitou aquele jovem, como também só Jesus pode perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O salmista Davi diz que quando ele não confessou o seu pecado a Deus, a sua carne enfermou. Muita enfermidade na alma, muita enfermidade até mesmo no físico, tem a ver com uma espiritualidade enferma, com a vida em pecado, com algo que está na vida do ser humano, na minha vida ou na sua vida, que nos distancia de Deus. Por isso nessa noite Deus quer também curar a sua alma e ressuscitar você dos mortos, se você não entregou a sua vida a Jesus ainda. Porque uma vida sem Jesus é uma vida morta espiritualmente. Porque Jesus é vida. Sem Jesus não há vida. Nós só experimentamos novidade de vida quando nós nos entregamos de fato a Jesus. A vida que achamos que vivemos sem Jesus é morte espiritual. A alegria sem Jesus não é alegria. A paz sem Jesus não é paz. Só vamos experimentar a verdadeira paz, a verdadeira alegria com Jesus. E Ele está disposto a tocar naquilo que precisa ser transformado em nós, a nossa imundícia, naquilo que você olha para dentro de si e você às vezes tem vergonha de citar até para si mesmo, naquilo que às vezes se deu tantas desculpas de que eu não consigo deixar isso porque a carne é fraca, mas que Jesus tem poder para transformar, para libertar, porque há poder no nome de Jesus. Jesus restaura a alegria daquela mulher, porque Ele toca no seu filho e ressuscita. Jesus restaura a alegria porque Ele coloca ali a mensagem da ressurreição. É o prenúncio da ressurreição. É o que foi dito lá a Marta e Maria: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a verdade de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, crendo nisso, ele vai dizer: onde está a morte? A tua vitória. Vai chegar um dia em que a morte vai provar o próprio veneno. A morte será morta. A morte será lançada no lago de fogo.
a morte não incomodará mais a humanidade, ou não incomodará mais aqueles que partiram com Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus na nossa vida. Nós vamos passar por tristezas, por lutos, vamos. Já tivemos perdas, temos lutos, sentimos saudades, sim. Mas Jesus prometeu que Ele vai voltar e que a nossa trajetória não se finda com essa morte física. E nos disse que se nós, o apóstolo Paulo disse que se nós esperamos só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Porque esta vida, por melhor que ela seja, ela ainda é cheia de sofrimento e dor. E há uma vida que é melhor, maior e eterna, que é a verdadeira vida que é dos céus. Mas mesmo assim, Jesus também nos faz promessa para esta vida. Em Jesus a vida terrena é restaurada. Jesus podia simplesmente falar para aquela mulher ali: olha, seu filho morreu mesmo, mas fica tranquilo, ele vai ser sepultado, mas não vai faltar sustento para você não vai faltar comida, vai ser providenciado, Deus vai cuidar de você. Jesus podia, como muitas vezes o que acontece, Deus sempre ampara, né, ali. Mas Jesus cuidou ali de restaurar a alegria daquela mulher, numa situação em que ela ficaria totalmente desamparada. Ele trouxe esperança também para a vida terrena. Agora, o seu filho, que era sua companhia, estava vindo novamente. Sentou-se no caixão. Ainda disse que o pessoal se encheu de terror e medo. Você com certeza sentirá medo também, né? Agora, crente não tem medo disso, né? Medo de fantasma, medo de defunto, a gente não tem medo disso. Mas aquelas pessoas ficaram aterrorizadas. Não foi simplesmente porque o defunto começou a falar, que isso já é terrorizante, mas porque um milagre aconteceu ali. E a vida daquela mulher foi restaurada. João 10,10 diz que Jesus veio nos dar vida e vida abundante. A história de Jó nos mostra que Jó teve perdas na sua vida, perdeu seus filhos, e no decorrer da sua vida, na sua cura, foi restaurada, na sua cura física, foram restaurados também, ele teve 9 filhos, e Deus restaurou também toda a sua fazenda, todos os seus bens, muito mais do que ele tinha antes. Então Deus cuida da nossa eternidade e cuida também da nossa vida eterna. Há um hino um canto que a gente canta, que a gente canta dizendo assim: se Deus não abrir as águas, Deus vai nos fazer andar por sobre as águas. Uma vez eu estava visitando uma jovem que tinha a sua perna amputada, e ela testemunhou disso. Ela disse que ela aprendeu de Deus de que o abrir das águas muitas vezes é a cura, mas quando Deus não cura, quando muitas vezes vem uma amputação da perna, quando muitas vezes a enfermidade prevalece, Deus nos faz andar sobre a turbulência das águas e nos dá vitória. E aquela jovem, quando testemunha com toda a fé em Deus, que a vida dela não estava acabada, porque ela estava com menos um membro do seu corpo. Essa fé de que Deus cuida de nós em toda e qualquer circunstância, tendo nossos queridos conosco, tendo eles partido, tendo a gente saúde ou passando por alguma enfermidade. Deus cura, mas Deus também nos faz passar pela enfermidade por um propósito maior, que sejamos instrumentos nas mãos dele. Aquele jovem precisou morrer para que o milagre de Deus pudesse ali acontecer. O choro precisou vir aos olhos, ao rosto daquela mãe e de cada um daqueles que estavam no cortejo, para que as suas lágrimas fossem enxugadas. E a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Mas é dele que nós devemos agarrar, porque Ele é ressurreição e a vida. Ele tem para você aqui nesta vida bênçãos, cura, libertação, maravilhas. Sejamos uma multidão que nos alegremos com o Senhor, mas Ele tem para a vida eterna aquilo que é maior para nós: a eternidade com Cristo, o vencer
da morte, o vencer de todas as dores, porque Ele já deu prova na sua vida terrena, porque Ele mesmo o ressuscitou dos mortos. Amém? Eu quero orar com você neste momento, convido a você a fechar os seus olhos por um instante. Como está a sua vida? Qual é a sua cruz? Um anjo até bem alegre diz: conta para Jesus onde é a tua dor. Pode contar.